Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutor? E você? Graças a Deus, tudo bem também. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o nosso Web Hour de hoje com a doutora Priscila Rodrigues, que está aqui hoje. Muito obrigada, doutora, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E estamos também com a Laura aqui, né? A Laura é nossa tradutora, então está sendo traduzido simultaneamente no espanhol. Então, boa noite a todos do pessoal Latam aí. E, doutora, boa apresentação, pode iniciar. Qualquer coisa, pode me chamar, eu vou estar aqui atenta ao chat, então a gente vai se falando, eu vou te fazendo as perguntas caso surjam. Tudo certo com a sua Perfeito. tela? Tudo certo? Tudo certo. Que bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre muito bom estar aqui, é sempre muito bom falar com vocês. É sempre um prazer vir aqui e falar para vocês um pouquinho do que eu faço aqui no consultório, né? Vocês pediram para eu vir e trazer um pouquinho daquilo que eu faço com as ferramentas da Angel. Então, hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho as ferramentas da Angel Aligner. Eu vou mostrar para vocês o que eu realmente faço aqui no consultório, tá? Eu trouxe casos clínicos passo a passo de tudo aquilo que eu realmente uso aqui no consultório, que me ajuda tanto para fazer o diagnóstico quanto para fazer as vendas propriamente dito, tá? Vou fazer aqui só uma breve apresentação, tá? Eu sou a doutora Priscila Rodrigues, eu tô na estrada aí já faz um tempinho, esse ano eu faço 20 anos de formada, com muito orgulho, com muito feliz de estar nessa profissão. E a minha história na AdTech, ela começou lá em 2022, onde eu fui chamada para fazer parte do projeto piloto dos alinhadores Selfie. E desde então eu fui convidada para ser speaker e mentora da Selfie. Foi um prazer muito grande estar nesse grupo. E desde então, quando a Angel chegou aqui para a gente também, eu virei KOL também. E agora nós estamos aí levando para os alunos tanto a parte de credenciamentos e de clube. Eu tenho o meu clube, né, que é o clube da doutora Priscila Rodrigues, onde a gente faz as mentorias aí para os nossos alunos. E o que eu explico para eles é exatamente o que eu vou explicar para vocês hoje aqui, né? Então vamos lá. Quando a gente fala em vender um tratamento, ou fazer um diagnóstico, né? O que que a gente precisa levar em consideração? Então, a gente precisa, primeiro de tudo, ter uma autoridade clínica, porque a gente sabe que os tratamentos com alinhadores são tratamentos com alto valor agregado. Então, a gente precisa ter uma autoridade para o nosso paciente saber que a gente realmente sabe o que a gente está fazendo. No segundo ponto, a gente precisa ter uma compreensão do problema, né? Então, qual é o problema que o nosso paciente tem? E ele precisa entender que ele tem aquele problema e que ele precisa tratar. No terceiro ponto, a experiência. Então, ele precisa entender, dentro dos alinhadores, que aquilo vai ser um tratamento com uma experiência. E ele precisa também valorizar o tratamento, justamente por ser um tratamento de um alto valor agregado. E como que a gente faz isso aqui dentro do consultório, né? Hoje, para eu mostrar para o meu paciente a minha autoridade clínica, eu começo mostrando para ele um planejamento digital. Então, eu abro a plataforma, eu explico para ele como que é o escaneamento, o que que eu vou fazer com aquele escaneamento. Eu explico que as movimentações são feitas dente por dente dentro do software. Então, tudo isso mostra para o meu paciente uma clareza nessa explicação. Logo depois, eu faço com que o meu paciente compreenda o problema dele. Então, eu fiz o escaneamento dele, eu faço uma análise para ele ver e eu faço a simulação do sorriso. E com isso, nós também conseguimos usar as ferramentas que nós temos na Angel Aligner, que é o Make e o iCef. Logo depois, eu tenho até aqui do meu ladinho, né? Eu pego aqui os meus alinhadores, né? Eu mostro para o meu paciente, eu faço ele pegar o alinhador, ele vê o conforto do botão, ele vê a estética envolvida e a tecnologia. Então, tudo isso eu faço ele entrar na experiência do uso dos alinhadores. E com tudo isso, ele valoriza o meu tratamento, porque eu mostro para ele a previsibilidade, eu mostro para ele a estética de se usar o alinhador.
Eu falo para ele como que a gente vai fazer o nosso acompanhamento, que é também por uma ferramenta da Angel chamada análise de progresso, e a personalização desse tratamento. Então, é um tratamento feito para aquele paciente. Toda essa essas etapas de tratamento que eu faço aqui no consultório, nós temos uma ferramenta que nos ajuda dentro do software da Angel Aligner, tá? Então, tudo isso tá dentro. Dentro da Angel Aligner, a gente tem muita tecnologia, né? Não só tecnologias de planejamento, como os nossos recursos, A6, A7, A8, né? Tomografias, enfim. Mas nós temos também essas outras partes que nos ajudam tanto no entendimento do paciente quanto nessa venda. Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês das ferramentas e depois eu vou exemplificar como que eu uso aqui no consultório. Não sei se todo mundo já usa essa ferramenta. A ferramenta Make-It, ela é o nosso simulador de resultado do seu tratamento. Nós temos também o ICEF. Dentro do ICEF, a gente tem a cefalometria, o VTO, a sobreposição, a análise da idade esquelética. E quando a gente já tem um tratamento pronto, a gente tem a análise de progresso. Então vamos lá. Eu esmiucei para vocês essas ferramentas, falei o que que é, mas vamos olhar uma por uma e entender como que a gente pode usar isso ao nosso favor? Então, eu trouxe para vocês o passo a passo que eu faço aqui na minha clínica, aqui no meu consultório, tá? Então, normalmente o paciente já chega no meu consultório com a documentação ortodôntica, tá? Lá na etapa de marcação de consulta, de agendamento, a minha secretária explica para o paciente a importância dele já vir com essa documentação para que eu consiga, na consulta, já avaliar ele como um todo, com as radiografias, utilizando as nossas ferramentas, e para que eu já consiga passar para ele esse plano de tratamento, tá? Quando o paciente não vem com essa documentação por algum motivo, também dá para fazer. Então, eu vou falando para vocês como dá para fazer das duas etapas. Então, por exemplo, esse pacientinho veio para o consultório com uma queixa estética, tá? Logo de cara, eu já mostrei para a mãe a falta de espaços, né, para erupção aí dos caninos, a perda precoce dos caninos descidos. Então, consigo já mostrar para ela, com essas fotos, que temos apinhamento, que a gente tem falta de espaço. Então, isso é muito importante, porque você já sinaliza para a mãe, ou para o pai, ou para o próprio paciente, quais são os problemas. Entro na parte da radiografia, mostro de novo a falta de espaço que nós temos aí. E aí eu faço o escaneamento do paciente aqui no consultório. No momento que eu estou fazendo o escaneamento do paciente, eu já mostro para ele, né? Eu já vou falando para ele que esse escaneamento eu já vou colocar dentro da plataforma e eu vou mostrar para ele o sorriso dele já tratado. E isso é muito legal, porque o paciente já fica ansioso para ver o sorriso dele. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um videozinho que eu fiz para esse paciente no momento da consulta, tá? Então, isso é muito simples, é uma ferramenta que não tem custo nenhum, você pode fazer quantas você quiser. Então, escaneou o paciente, enquanto eu converso com ele, eu coloco aqui o planejamento, né, o Make-it, e eu vou mostrando para ele a arcada superior, a arcada inferior, mostro do lado direito, mostro do lado esquerdo, e vou explicando aonde eu quero chegar, qual é o meu final do tratamento. Então, olha, eu quero abrir o espaço, quero já ter espaço para os seus caninos, quero dissolver esse apinhamento, quero promover uma remodelação da arcada dentária. Então, isso aqui eu transformo uma explicação verbal numa explicação visual. Então, eu gosto muito de usar essa ferramenta. Logo depois dessa ferramenta, eu entro no ICEF, porque, como eu falei, eu já tenho a documentação do paciente. Se por acaso eu não tenho a documentação do paciente, eu tenho um ICEF que eu mostro para o paciente o porquê que eu preciso dos exames dele. E eu vou explicar isso para vocês. Então, com a radiografia do paciente e com apenas um clique, já chega para mim a análise cefalométrica, aonde eu consigo mostrar para o pai aonde tem um problema. Então, por exemplo, aqui, uma tendência à classe 3 esquelética.
Logo depois, eu entro na ferramenta VTO. Essa, para mim, é sem dúvida a ferramenta mais importante do planejamento. Por quê? Porque eu consigo mostrar para o pai, para a mãe ou para o meu próprio paciente como que vai ficar a projeção dos incisivos dele. Então, essa ferramenta a gente vai colocar e vai conseguir olhar a projeção. E quando eu atendo crianças, eu consigo também ter uma análise do crescimento desse paciente. Então, olha que bacana, com um exame, eu tenho três maneiras diferentes de explicar para o meu paciente o que ele tem. Então, lembra que eu falei da autoridade? Nesse momento, eu estou criando autoridade e, ao mesmo tempo, eu estou fazendo com que o meu paciente entenda o problema dele. Então, a compreensão do problema, tá? Tudo nessa vida que a gente vai comprar, a gente tem um problema que será solucionado com uma compra. Se você não entender que essa compra faz sentido para aquele problema que você tem, essa compra não existe. E isso a gente está falando de carro, de apartamento, de tratamento, né? De qualquer coisa. Se eu não entender que aquilo faz sentido para mim naquele momento, eu não vou fazer a compra. Então, o que que eu expliquei aqui para os pais, por exemplo? Que esse paciente tem uma tendência à classe 3 e que se a gente não fizer alguma coisa agora, né? A gente ainda tem 2 anos antes do pico de crescimento, mas se a gente intervir agora, eu evito lá no futuro, por exemplo, de uma cirurgia ortognática. Então, houve a compreensão do problema. A partir disso, eu entro com o planejamento, faço o planejamento para esse paciente e quando eu fiz esse planejamento para essa família em específico, eu expliquei lá na consulta a necessidade de utilizar uma máscara. Por quê? Porque esse paciente tem uma tendência à classe 3 e ele não tem uma maxila muito atrésica, né? E eu conseguiria fazer um estímulo de crescimento com a nossa máscara. E olha que bacana, por mais que eu vá fazer o meu paciente usar uma máscara, eu vou apoiá-la no alinhador. Então, isso é muito interessante, porque os pais hoje, eles gostam de prezar pelo conforto do paciente, né? Então, a gente consegue gerar esse conforto para ele. E aqui, o nosso pacientinho já utilizando a nossa máscara com os nossos alinhadores. Então, além de eu ter para o meu paciente mostrar autoridade, fazer com que ele compreenda o problema. Eu mostrei a solução. Qual é a solução? No meu alinhador, eu tenho ganchos que eu posso fazer a utilização da máscara e lá no futuro tira ele de uma possível cirurgia ortognática. Compreensão do problema, autoridade clínica, eles entenderam, eles vão valorizar o meu tratamento. Por quê? Porque eu tenho toda a solução que ele precisa dentro de uma mesma plataforma. E aqui mostrando para vocês o nosso resultado com apenas 12 alinhadores, tá? Com 12 alinhadores, eu já estava com este resultado, tá? Esse pacientinho, ele já tá no refinamento, eu não tive tempo de atualizar essas fotos, mas ele já tá no refinamento, tá? E olha o que a gente conseguiu. Então, é muito importante fazer com que o paciente entenda o que ele tem e use a máscara. Então, o próprio pacientinho entendeu, esse pacientinho entendeu o problema dele, ele usava a máscara, então isso é muito importante, tá? Vou passando para vocês também agora outros casos clínicos, tá? Para vocês entenderem o passo a passo e o que a gente já está conseguindo também com os alinhadores, tá? Então, aqui outro caso que eu sigo o mesmo protocolo, tá, pessoal? A minha aula vai ser fácil de vocês decorarem, porque ela segue um passo a passo. Então, primeiro passo, documentação ortodôntica. Nesse primeiro passo da consulta, eu estou mostrando as fotos para o paciente e explicando o que que eu preciso fazer aqui. Então, paciente classe 2, mordida profunda, precisamos fazer distalização. Eu já olho aqui, mostro para ele um arco com formato mais quadrado, a gente vai precisar fazer um arco aí mais arredondado para ele. Na radiografia, eu consigo mostrar para ele a necessidade da extração dos terceiros molares para que eu consiga chegar no resultado final. E aí, escaneamento. Do escaneamento, eu já entro direto no Make It. E aí, olha que bacana, lá no Make It,
eu já consigo mostrar para ele o formato do arco que ele vai ter. Eu consigo mostrar a necessidade da extração dos terceiros molares, porque eu vou ter que levar o quadrante um e o quadrante 2 fazer uma distalização. Ele consegue visualizar e entender o problema que ele tem. Então, a compreensão do problema fica muito mais fácil quando eu mostro para ele no Make It, tá? Todos os pacientes do meu consultório que fizeram e fazem tratamento de alinhador, eles fazem o Make It, tá? Todos eles na minha avaliação. Logo depois, como eu disse anteriormente, eu entro na ferramenta do ICEF. Começo o ICEF mostrando para ele os pontos, nesse caso, uma tendência classe 2, e aí eu vou explicando detalhadamente os pontos cefalométricos e o que a gente tem que melhorar, tá? Vou entrar depois no VTO. Nesse VTO, eu já mostro para o meu paciente o que que eu pretendo posicionar, como eu pretendo posicionar os incisivos dele, para que a gente tenha uma melhora no perfil dele, tá? E ele já consegue visualizar naquele momento como que a gente vai tratar. Esse caso é bacana porque ele era um caso bem borderline. Então, era um caso que a gente conseguiria tratar com alinhadores, com distalização, né, sem prejudicar o perfil, mas eu gostaria de ter feito uma cirurgia ortognática nele. Mas a gente sabe que nem todo paciente aceita uma cirurgia ortognática e eu vou mostrar para vocês que quão legal que tá ficando esse caso, né? Então a gente também consegue mostrar para o paciente e ele também vai dar a cartada final, né? Se nesses casos borderline, se ele quer ou não também fazer a cirurgia, tá? Mas tá ficando muito bacana. Aí aqui programamos a extração do siso, a distalização sequencial. Eu vou dar uma dica que quem ainda não usou o protocolo de distalização sequencial da Angel, usem, tá? Porque ele é perfeito, tá? Inclusive usem com o Angel Bottom, tá bom? Porque o Angel Bottom também é uma ferramenta sensacional que ajuda a gente nisso, tá? Com a inibição daquele problema de cair botão no meio do tratamento. Inclusive, eu trouxe para vocês um vídeo deste paciente, tá? Abrindo e fechando a boca com os Angel Bottoms, para que quem não conhece ainda o Angel Bottom, ainda não tem tanta afinidade, veja que estável que o alinhador fica, tá? Então, óbvio, né? Temos que colocar attachments de retenção e olha que bacana o paciente abrindo e fechando a boca e a estabilidade do alinhador, tá? Então, tudo isso eu faço na minha consulta para que ele compreenda o problema. E aí vem o pulo do gato. Porque lembra que eu falei para vocês lá no comecinho da aula sobre o acompanhamento? O acompanhamento do caso eu faço em todas as consultas que o paciente retorna ao consultório, que é normalmente a cada 40, 60 dias, eu entro na análise de progresso. Quem também não utilizou essa ferramenta, utilize porque ela é muito importante. Esse paciente, quando eu fiz a análise de progresso dele, então fizemos o escaneamento no alinhador número 9, eu percebi que começou a haver uma perda de track da distalização sequencial. E isso para a gente é um problema, porque se eu começo a perder o tracking na distalização, aquele plástico que deveria estar entrando nesta ameia, né, neste diastema, para que ele consiga terminar a distalização, ele passa a tocar na oclusal. E aí este toque na oclusal me gera uma intrusão. E o movimento mais difícil que eu tenho para fazer com os meus alinhadores é a extrusão. Então, muitas vezes, doutores, se vocês continuam o caso, vocês vão ver que lá na frente, para fazer o refinamento, acaba tendo a mesma quantidade de alinhador, né? Porque a gente acaba tendo esses movimentos indesejados. Então, aqui, olha que ferramenta bacana. Eu consegui mostrar para esse paciente que a utilização do alinhador não estava tão efetiva quanto eu gostaria. E que se eu perdesse aquele movimento, ele ia ter que usar mais alinhadores. Paramos esses alinhadores, escaneei de novo e fiz um refinamento, tá? Então, neste momento, dessa compreensão do meu paciente através da ferramenta, ele entendeu o problema,
Ele entendeu que ele precisava utilizar os alinhadores por mais tempo, né? Ele não estava utilizando os alinhadores ali pós-almoço, que foi o que foi abordado na consulta. E aí eu pedi para ele, mostrei, né? Falei para ele e agora ele compreendeu que ele precisava usar. E olha que bacana. Esse é o segundo set, que na verdade o primeiro set de alinhadores a gente só usou 9, né? E aqui tá o resultado da primeira etapa finalizada dos alinhadores. Agora nós estamos na etapa de intercuspidação. Mas olha quão rico foi a nossa distalização, tá? Então a gente teve muito mais movimento de corpo do que de inclinação. Percebam a quantidade de movimentos que a gente teve, dos caninos principalmente, né? Então esse movimento do alinhador de distalização, ele é muito bom porque ele empurra o dente para o lugar, tá? Olha na visão anterior a correção da mordida profunda, tá? Então, paciente muito feliz já nesse cenário, né? Nós, como ortodontistas, enxergamos ainda pequenos ajustes, né? Mas o paciente propriamente dito já estava bem feliz com o tratamento. Um arco já mais arredondado, já com a distalização feita, né? E o arco inferior ali ainda perdeu um pouquinho de tracking no lateral, mas eu estava tranquila porque a gente precisaria ainda fazer uma etapa ainda de refinamento. E olha outra ferramenta muito bacana que eu também gosto de usar com os pacientes, que é a sobreposição. Então, depois que eu fiz a primeira etapa para a segunda etapa, né, eu pedi uma nova radiografia, né, uma panorâmica e uma tele, para a gente ver o que realmente aconteceu. E nós tivemos uma repostura dessa mandíbula, né? Então, eu tive aí uma lingualização dos incisivos e uma repostura dessa mandíbula e um pouquinho de projeção dos incisivos. Então, a gente consegue mostrar para o paciente também o que ele conseguiu. E aqui, mostrando para vocês essa inclinação. Então, uma correção de mordida profunda, uma inclinação dos incisivos sem que eles saiam da base óssea e a nossa distalização sequencial. E aqui, o que todos nós, como ortodontistas, desejamos, né? A maior quantidade de raízes paralelas, então, movimentos muito mais de corpo do que apenas de angulação, que é muitas vezes o que o alinhador entrega para gente, tá? Então, quando eu recebi esse raio-x, eu fiquei muito feliz, porque, primeiro de tudo, o meu paciente entendeu, o que ele tinha que fazer no tratamento. E segundo, porque o tratamento respondeu muito bem. Então, essa ferramenta de análise de progresso faz com que o paciente fique mais assertivo, né? Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, ó, não esquece que na consulta a gente faz uma prova. Eu vou escanear você e eu vou ver se você tá usando, tá? E aí aqui uma fotinho para vocês verem aí como a gente não teve grandes alterações no perfil dele, né? A gente conseguiu resolver o problema dentário sem deixar o perfil dele comprometido. E aqui ele já tá super feliz, né? Ele não queria fazer essa intercuspidação, mas como bons ortodontistas, a gente sabe que ainda faltava ali um pouquinho, então agora a gente tá no refinamento, tá? Vamos mostrar para vocês agora um casinho finalizado para mostrar também os recursos. Então, essa paciente chegou no consultório, mesma coisa, documentação, e aí eu mostro para ela, né, qual é o problema aqui. Aqui a gente tinha um cenário de um toque prematuro nos terceiros molares, né? Fizeram uma placa mil relaxante para ela, e essa placa mil relaxante ia só até o primeiro molar, até o segundo molar. Os terceiros molares extruíram e ela tinha esse toque. Só que ela não queria de jeito nenhum fazer essas extrações, tá? E aí eu falei, tudo bem, vamos testar. Então, tô com uma tecnologia nova, uns Angel Bottoms. O que que você acha de testar eles comigo? E ela super topou, tá? Então aqui eu já não tenho apinhamento, aqui eu já tenho arcadas bem melhor posicionadas, né? Mas eu tinha os toquezinhos lá do terceiro molar. Aí as radiografias da paciente. E aí a mesma coisa, começo com o make. Então eu já mostro para ela o final. Isso aqui, pessoal, é muito legal. O paciente já se visualizar com o tratamento feito é uma ferramenta de venda muito bacana.
tá? Eu aconselho vocês a utilizarem, porque realmente é legal. E não só legal para venda, tá? Mas que para aquilo que você vai explicar para ele fique mais visível, ele consegue entender isso com mais visibilidade. Ainda brinquei com ela, falei, ó, o software já tirou seu dente, né? E aí ela falou para mim, ai não, isso vai doer. Se fosse no software eu tiraria, mas eu não quero extrair. Falei, não tem problema, vamos fazer então com seus terceiros molares. E aí a mesma coisa. Entro nas ferramentas do ICEF, mostro ali o que está acontecendo, mostro a mordida aberta. Quando a gente fala de fechamento de mordida, os movimentos de intrusão posterior e torque são muito bem feitos com os alinhadores. Então, são movimentos muito tranquilos para que a gente faça, tá? E aqui ela já consegue ver uma previsão desse fechamento de mordida e como vai ficar, né, o casinho dela. Lembrando que quando é paciente adulto, eu não entro na ferramenta de análise esquelética, mas quando é criança, eu entro até o último para mostrar para os pais, tá? E aqui eu fiz um tratamento muito simples com intrusão posterior, um pouco de torque e angel bottom, tá? Esse foi o meu primeiro caso de angel bottom, então não me julguem porque eu botei angel bottom em tudo quanto é lugar que podia, tá? Para que eu não queria que nada, eu fiquei com medo de um bottom cair, então eu usei todos os que eu podia, tá? E eu já vou dar o briefing de que nenhum caiu, então podem ficar tranquilos. E aí a mesma coisa, a análise de progresso. E aí olha que bacana a análise de progresso dessa paciente, tá? Então, hoje, quando eu vejo uma análise de progresso, até isso é importante falar para vocês, nós sabemos que todos os alinhadores vai perder o tracking, tá? De algum momentozinho. Por quê? Porque o alinhador, ele trabalha com movimentações matemáticas. Então, se o meu dente tem que andar 2 milímetros, ele vai dividir esta movimentação em 0,2 por alinhador e no final eu vou ter esses 2 milímetros. Mas a gente sabe que a biologia não trabalha tão bem assim quanto a matemática. Pode ser que em algum alinhador eu tenha um movimento de 0,19, no outro de 0,18, e isso vai se acumulando, e no final eu vou ter aquela pequena perda de tracking que vai gerar o meu refinamento, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tive um pouquinho de perda de tracking lá no meu molar, mas ele estava encaixado no alinhador, tá? Perda de tracking não, desculpa, eu tive um movimento indesejado, mas ele estava encaixado no alinhador, tá? Então, hoje, para mim, quando eu faço uma análise de progresso e eu vejo branco, amarelo e verde, para mim é sucesso, tá? Porque o branco é um movimento pequeno que não conseguiu ser avaliado ainda, o verde é o clinicamente correto e o amarelo é que teve um leve desvio no valor. Então era para ter sido, por exemplo, 0,5 e foi 0,4. Então, se o meu alinhador está encaixado, né, eu não paro, eu continuo o tratamento. A não ser que igual seja do outro paciente que tá roxo, que era para ele ter distalizado e ele mesializou. Então aí sim é um problema para mim, porque daí eu já tenho uma perda de track. E aqui eu trouxe umas fotos para vocês mostrando que eu realmente coloquei angel bottoms a mais, tá? Ficou faltando, sobrando depois angel bottoms, tá? Mas como eu usei os elásticos nessa paciente, tá? Então tanto do lado direito como do lado esquerdo. E olha que bacana, pessoal. Eu trouxe essa comparação para vocês verem. Percebam que a linha média dela no alinhador número 15 na projeção não estava alinhada. E no planejamento efetivo estava alinhada, tá? Então, muitas vezes, o paciente tem alguns contatos prematuros, como eu falei para vocês, que era o caso dela, e é importante a gente fazer os ajustes oclusais, porque foi só eu ajustar o contato prematuro que a linha média dela centralizou, mesmo que no planejamento não tinha centralizado, tá? E aqui eu trouxe para vocês o antes e o depois. Essa paciente eu vou pedir desculpa para vocês porque ela não fez a documentação final, tá? Eu já chamei ela N vezes aqui para o consultório para fazer e ela viaja muito. Não tenho a radiografia final, mas eu tenho as fotos finais de como a gente usou, tá? Então, apenas 15 alinhadores, não fizemos refinamento e olha que bacana que a gente conseguiu, tá? Então, tudo isso com angel bottom e os attachments nos lugares certos, tá bom? Mais um casinho para vocês
E aí eu não sei como que tá a população dos pacientes aí do consultório de vocês, mas eu falo que aqui no meu consultório é muito eclético, eu atendo desde as crianças, né, até os pacientes mais velhos, que às vezes os pacientes mais velhos têm uma queixa ali pequena, esse paciente estava tocando os incisivos, então essa era a queixa dele, já tinha um tratamento ortodôntico prévio feito por outro colega, e aí a contenção dele descolou, ele não voltou, e aí teve essa recidiva. E aí a mesma coisa, primeira consulta, documentação, eu começo a explicar para ele o que ele tem ali. Então ali ele teve uma projeção por conta das contenções, tá? Ele já tinha inclusive, né, na boca as contenções. Começo a explicar o que o paciente tem, entendo a queixa principal dele, tá, pessoal? Hoje eu trabalho muito em cima da queixa principal do paciente, tá? Isso é muito importante. Não sei qual é o pensamento de vocês sobre isso. Depois escrevam para mim no chat, para a gente até trocar uma ideia. Mas normalmente hoje eu faço dois planejamentos no mínimo para o paciente: um corrigindo tudo e outro corrigindo a queixa principal, tá? Porque eu tive já alguns casos de eu querer corrigir tudo, o alinhador corrigia a queixa principal e o paciente não retornava mais. Então, hoje eu deixo muito bem explicado os prós e os contras de se corrigir, às vezes, só a queixa principal e os prós e os contras de muitas vezes não ter o engrenamento perfeito dos dentes em classe 1 com guia canina, tá? Mas, se o paciente quer aquela queixa principal, eu trato para ele aquela queixa principal e deixo em aberto depois o tratamento completo, caso ele queira, tá? Então, mesma coisa, começo com o Make-it, já falamos sobre isso. Aqui eu já gerei o desejo para ele. Ele, ai, doutor, é isso mesmo que eu quero. Aqui na frente, ó, não tá bacana, quero melhorar isso aqui. Mostro para ele de todos os ângulos, vou explicando ao longo, né, da consulta. E isso, como eu disse anteriormente, já vai gerando o desejo do paciente de fazer esse tratamento, tá? Então, o Make-it é muito legal. Logo depois, eu entro de novo na ferramenta do ICEF, mostro para ele o que vai acontecer. Mesma coisa, sigo o mesmo protocolo, mostro aqui a mordida em topo, como a gente pode corrigir. Vocês sabem que esse movimento de torque é o melhor movimento feito pelos alinhadores, tá? A literatura traz isso pra gente, tá bom? Então, os torques são muito bem feitos com o alinhador, mostrando para ele como ele ia ficar, porque ele estava, né, sem projeção de lábio, né? E aqui o nosso planejamento. Então, um pouquinho de PR aí para ajustar. E aqui um total de 20 alinhadores. E aqui o resultado final dele, tá? Oi, paciente, tudo bem? Ó, tem um pouquinho de linha média aqui que eu gostaria de ajustar, doutora. Tô super feliz, é isso que eu quero. Aí eu volto a falar, tratei a queixa principal do paciente, tá? Ele não queria fazer desgaste no dente, ele estava super feliz com o resultado final. O engrenamento dele já estava muito bom, tá? Então a gente resolveu aí apenas o que o paciente queria com a gente, tá? Então, os resultados finais aí. Olha que bacana. Aqui, perdão, a radiografia tá trocada, tá? Então, a primeira é a final e a segunda é a inicial. Mas olha como a gente deu volume de lábio para ele e conseguimos um overjet. E aí, o posicionamento final aí das raízes, tá? E o que mais a gente fica feliz, que é o paciente sorrindo aí, mostrando pra gente que ele tá feliz com o tratamento dele, tá? Último casinho que eu trouxe para vocês verem também a evolução dos tratamentos com a Angel Aligner, tá? E reitero que o meu protocolo de consulta é sempre o mesmo, então eu avalio a documentação, vejo como o paciente tá. Nesse momento eu já vou explicando o que que ela tem, né? Um arco aí atrésico, um apinhamento mais severo, uma falta de espaço. Vou mostrando para ela também a radiografia, explicando o que vai acontecer. E aí, mais uma vez, eu entro no Make-it, tá? Vocês não têm noção da felicidade desta paciente quando ela viu este Make-it, tá? O olho dela encheu de lágrima e ela falou assim para mim: é assim que eu quero o meu sorriso,
tá? Falei para ela, olha, o seu caso é um pouquinho mais complexo, a gente vai demorar um pouquinho mais para alcançar o seu resultado, mas eu vou te entregar este sorriso, tá? E aí a mesma coisa. Entro na cefalometria e começo a explicação no ICEF. Mostro a tendência de classe, explico o que é um SNA, o que é um SNB, explico como que eu vou fazer o tratamento dela. Entro no VTO, mostro a projeção de lábio, tá? Essa ferramenta, pessoal, para vocês explicarem, por exemplo, um caso cirúrgico ou uma paciente, por exemplo, que tem, ela é classe 2 com uma mandíbula retruída, e aí você mostra que se você levar o incisivo, se você trabalhar com distalização, o perfil dela vai ficar feio. Eles entendem muito melhor do que você só verbalizar, tá? Então usem essa ferramenta. E aí aqui a mesma coisa, fizemos o planejamento dela. Eu fiz o planejamento dela setorizado, tá? Eu primeiro fiz alinhamento, nivelamento e um pouquinho de expansão para num segundo momento entrar com as mecânicas de elásticos, tá? E a mesma coisa, vem para consulta, eu faço uma análise de progresso. E olha que lindinho que tava o dela. Lembra que eu falei para vocês? Quando chega para mim verde, amarelo e branco, para mim é sucesso. Por quê? Porque eu sei que movimentos complexos, principalmente, vão ter um pouquinho de perda de track, tá? E antes que vocês olhem para qualquer um dos dentes, eu vou chamar a atenção para o lateral. Olhem onde estava o 12 e onde nós chegamos, tá? Claro, ainda temos ainda alguns movimentos para serem feitos, ajuste de classe de linha média, tá? Mas olha que lindo que tá esse lateral. Eu falo que esse lateral ele me chamou uma atenção muito grande, assim, porque ele realmente, com 23 alinhadores, eu consegui chegar nesse resultado, tá? Então conseguimos aí descruzar a mordida, agora a gente está trabalhando com um pouquinho aí de correção de classe, tá? Olha que bacana. Eu costumava falar isso da selfie, que a selfie, por ter o plástico um pouquinho mais rígido, ele trabalhava a expansão mais de corpo do que de inclinação. E hoje eu abro a boca, muito feliz para falar que a Angel também faz isso. Outros alinhadores que eu trabalhava que tinham um plástico um pouco mais flexível, a gente trabalhava muito mais com inclinação, né, com torque, do que com movimento realmente de corpo, tá? Então eu tô muito feliz com esse tratamento, tô muito feliz com esse plástico e com os resultados, tá? Ela tinha ali uma leve assimetria por conta que ela jogava, né, por ter um toque prematuro. Não estamos finalizados ainda, mas quando eu tirei essa foto e eu falei para ela que eu ia colocar na aula, ela fez assim: fale para os seus alunos que o meu tratamento ainda não acabou, mas que você me devolveu o prazer de sorrir. Então, pessoal, ortodonticamente, a gente sabe que ainda tem coisa para mexer, né? A gente entende a ortodontia, mas escutar do seu paciente que você devolveu para ele o prazer de sorrir é, é impagável, né? Se ela tivesse não pago nada no tratamento, ou tivesse me pago 5 milhões, esta frase seria muito maior do que qualquer dinheiro que a gente recebe, tá? Então, o que que eu quero deixar para vocês hoje aqui? Nós temos tecnologia, nós temos entrega, nós temos plástico de qualidade, nós temos um software recheado de ferramentas que, além de ajudar vocês no diagnóstico, vai ajudar no planejamento e vai ajudar nas vendas, tá? Então, eu deixo aqui para vocês o meu muito obrigada por estar aqui hoje com vocês, por estar compartilhando um pouquinho do que eu faço no consultório. Eu poderia mostrar aqui mais um monte de casos seguindo a mesma ideia, mas o que eu quis trazer para vocês mesmo era o passo a passo das ferramentas que nós temos no software, tá? Que nos ajudam aí para fazer os nossos planejamentos. Doutora, nós que agradecemos, que aula fantástica, quanta dica legal, quanto caso bonito, parabéns, de verdade. Tá cheio de elogio aqui no chat já, mas antes eu vou ler algumas perguntas que chegaram aqui, Vamos. tá? Uma vez carregada a doc no Make, de quanto tempo para ter o caso para mostrar?
Vamos lembrar, pessoal, que o Make-It você não vai ter a quantidade de alinhadores, ok? Você só vai ter a simulação do antes e do depois. E normalmente 3 minutos está pronto, tá? Então, no meu processo aqui dentro da clínica, né, no meu protocolo de consulta, depois que eu faço escaneamento, o meu auxiliar já coloca no Make-It para mim. E aí é o momento que eu tô tirando a luva, que eu tô conversando com o paciente, que eu trago, eu tô no meu consultório, inclusive, né, que eu saio da minha cadeira e sento aqui na minha mesa. É o tempo de eu sentar e aí eu falo para ele, olha, eu já vou te mostrar uma projeção do seu sorriso. Eu falo, olha até onde a gente já conseguiu chegar. Você já imaginou alguma vez na vida já conseguir ver o seu sorriso pronto sem antes mesmo de ter? Né, de estar pronta, ele, não, nossa, doutora, que legal. Eu falo, ó, isso aqui é uma ferramenta de inteligência artificial. Óbvio que o planejamento precisa de mim, mas eu já vou te dar uma ideia aí de como vai ficar. Então, respondendo a pergunta, 3 minutos, fica pronto. Simulação, né, doutora? É uma A ótima ferramenta simulação. para encantamento dele mesmo, né? Para deixar gerar interesse no tratamento, né? Com certeza. Isso mesmo. E qual a principal vantagem? Porque não, né, não é melhor já fazer o planejamento direto, uma vez que podemos usar para mostrar da mesma forma. É isso que a doutora explicou, é mais uma coisa simultânea para gerar ali o interesse, mostrar um resultado, né, doutora? Quer acrescentar alguma coisa? Ele só completou É. aqui a pergunta. Não, a ideia qual que é? Vamos pensar que para eu sentar, fazer o planejamento, ele ir para o técnico e voltar, nós estamos falando de um time aí de mais ou menos de 2 a 3 dias para a gente chegar com esse planejamento. Qual que é o nosso foco? A venda na hora. O meu paciente, ele sai do meu consultório vendido. Então, é isso que eu quero levar para o meu paciente nesse momento, tá? A venda do tratamento. Então, ele já sai daqui vendido, tá? Bom, vários elogios, doutora Ana Cláudia, doutor Júlio, parabéns, aula muito boa, com muita dinâmica e leveza, muito boa aula, como sempre, parabéns, linda aula, parabéns, doutora Márcia, doutora Thaís, doutora Alessandra. Aí a doutora Thaís comentou aqui, ainda não tenho scanner no consultório, fica mais complicado para eu mostrar essa evolução para o paciente, mas os pacientes falam que estão vendo a evolução quando se olham no espelho. Com certeza, doutora. Perfeito. Para isso também tem uma ferramenta, tá, pessoal? Para quem não tem o scanner e não consegue fazer isso, você consegue tirar as fotos do paciente e colocar também na plataforma. E aí você consegue mostrar por fotos a evolução do antes e depois, tá? Então, para quem não tem scanner e não consegue escanear toda a consulta, não tem problema nenhum. Você consegue tirar as fotos, entrar lá na ferramenta, colocar no caso e mostrar para o paciente o antes e depois. Ele faz justinho ali, ele coloca uma fotinho do lado da outra e você também consegue fazer essa comparação, tá? Apenas por fotos. Sim, ótima dica. É, a doutora Márcia, né, comentou aqui que ela está muito no início com a Angel. É simples assim inserir o VTO no caso? Achei esse recurso fantástico. Doutora Márcia, a doutora Priscila já vai aqui completar, mas eu vou deixar aqui o telefone do suporte clínico. Se você quiser entrar em contato amanhã, a gente pode marcar uma reunião rápida para te ajudar a colocar a tele com o VTO, tá? É bem rápido, né, doutora? Como a doutora falou, na primeira consulta ela já faz para gerar esse, né, esse Se você diagnóstico, esse quiser, interesse. se você quiser, eu posso abrir aqui em 1 minutinho e já mostrar também. Pode ser, Pri, se tiver aí Pode ser? no jeito, Tá temos super alguns. fácil. Vamos lá. Vamos lá, Deixa eu entrar aqui, que já está. Eu não sei se eu estou compartilhando ainda ou se deixa eu saiu. ver. Ah, saiu sua tela, pode compartilhar de novo. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo. Então, vamos lá. Essa aqui é a telinha do Iorto, tá? Esse aqui fica em ferramentas digitais, tá bom? Vocês vão entrar na aba cefalometria, vai digitar o nome do paciente aqui, tá bom? E as normas que você quer, e automaticamente vai abrir para vocês esta tela aqui. Deixa eu entrar aqui que eu já mostro para vocês. Então, aqui você vai clicar no mais, vai inserir a tele, tá? Inseriu a tele, vai ter um botãozinho de clique para começar, automaticamente já vai ter
a análise cefalométrica dele. E agora também, tá, pessoal, com uma vantagem nova. Aqui em cima no cantinho tem adicionar o método de análise. Ou seja, você, doutor, pode colocar os pontos que você mais gosta e criar a sua análise cefalométrica, tá? Então, isso é muito bacana também. E o VTO, você vai também colocar a panorâmica. Aqui já tá pronto, tá, pessoal? É só para exemplificar. E aqui onde está escrito imagem do perfil, vai ter um botãozinho escrito inserir imagem. Clicou, coloca a fotinho e aí automaticamente, pessoal, ó, tudo que eu movimentar no meu incisivo, eu vou ter uma resultante labial aqui no meu paciente. Claro que eu estou exagerando para vocês verem, tá bom? Mas eu consigo ter essa resultante e mostrar para o meu paciente como ele vai ficar. E aí eu posso ser com contorno ou sem o contorno, tá? Então é uma ferramenta extremamente simples que você faz em segundos, tá bom? Óbvio que você precisa ter a documentação. Então vale muito a pena você treinar a sua secretária para que ela explique para o paciente que isso faz parte do diagnóstico. E aqui o que funciona bacana também é dizer que vai ter uma economia de tempo. Hoje, o que é mais escasso para a gente é tempo. Então, o que que as minhas funcionárias falam? Olha, se você já trouxer a documentação, você vai ter uma economia de tempo, porque a doutora já consegue te explicar tudo na primeira consulta, tá? Então, usem essa dica que é bem bacana. Doutora Pri arrasando até no improviso, né, doutora? Aqui a gente faz para ninguém perder a oportunidade de usar a ferramenta. Sim. E tá tudo na mão de vocês. A doutora E Márcia só para agradeceu aqui. É bem rápido. É bom que ela viu em tempo real ali, que é bem rápido mesmo, bem simples. e só para contextualizar também vocês, só para não ter muito mais tempo, pessoal, ó, a ferramenta do Make It, mostrando aqui para vocês, ó, o tempo, tá? Ó, então, ó, 11h19, ela ficou pronta 11h21. 2h11, 2h14. Então, só para exemplificar para vocês que realmente é Bem 30, rápido. 3 minutinhos ali fica pronto. E outra coisa muito legal, tá, pessoal? Por exemplo, essa Larissa aqui que eu fiz aqui hoje, ela virou um planejamento. Então, olha que legal. Eu posso clicar aqui, ó, em transferir para o caso e automaticamente isso aqui vira um planejamento para mim. Então, você já pegou o scan, você já colocou e você já estudou o caso com o paciente, depois você só clica e ele vai direto abrir para você um caso novo, tá? Já com o scan. Então você não precisa nem carregar o escaneamento outra vez, tá? Então o Muito software está prático. todo interligado entre ele. Bom, acho que não temos, por enquanto, mais nenhuma pergunta. Se tiver mais uma questão, pessoal, pode mandar aqui. Bom, para a gente, né, aguardando para ver se alguém manda mais alguma coisa, eu vou Perfeito. espelhar rapidamente aqui a minha tela, só para mostrar o nosso site, tá? Educacional, que é o Art Education. Então, nesse site, meu convite para vocês depois acessarem, tá? A gente vai ter lá, né, clicando aqui do lado direito, vocês conseguem criar um login, né? Criar um login com acesso, senha. Nós vamos ter aqui todos os nossos eventos, tá? Os eventos da EdTech Angel. Então, temos aqui as datas de credenciamento, né? Fica o meu convite para o doutor que está aqui hoje, que ainda não é credenciado. A Pri mostrou um pouco do tanto de recurso que tem associado, tanto à plataforma Iorto. Hoje o foco foi a plataforma Iorto, com vários casos lindos dela aí, mas a gente consegue ver o tanto de recurso associado também ao alinhador, além da plataforma, né? Então, o Angel Button, a máscara que a doutora mostrou. Então, vocês podem depois acessar aqui e ver as datas tanto do credenciamento online quanto presencial, tá? Fica o meu convite para vocês. Nós temos na quarta-feira que vem, às 19 horas, o próximo Web Hour, né? A inscrição para o Web Hour sempre fica também nesse site. Temos o Shine Experience, que acontecerá em outubro na China, né? Então, nós temos lá a visita à fábrica, a visita ao centro de planejamento, palestras. A doutora Pri pode falar um pouco do quanto é sensacional, né? A gente estava até conversando Ah, disso. olha eu aqui, ó. Posso falar? Posso falar? Pode falar. Posso falar? Pessoal, olha, vai parecer que eu tô querendo puxar o saco, porque primeiro que eu tô amando trabalhar com Angel Aligner, tá? E muito mais ainda pelas experiências que eu tô tendo. Quando eles chamaram esse evento de China Experience, e essa palavra, essas duas palavras, né, o China Experience, não existe palavras para
traduzir melhor o que é isso. Isso é sensacional. Eu não vou conseguir exemplificar para vocês o que que é, mas vão. Vão porque a fábrica é sensacional. Eles estão, assim, numa tecnologia maravilhosa. Olha, vale a pena cada dia, tá? É sensacional, de verdade. Fazemos um outro web hour só para falar de China Isso. Experience. Sim, com certeza terá, doutora. Bom, então fica, vai estar aqui todas as informações, né? Vocês podem ler ali. Também tem a informação do investimento, tá? Então vocês depois podem acessar com calma e olhar ali. E quero também deixar, né? Vou deixar aqui o telefone do suporte clínico, do nosso central de atendimento. Vocês podem chamar caso tenha ficado alguma dúvida, podem mandar depois. Esse web hour fica gravado para quem perdeu alguma parte aí. Depois a gente disponibiliza o link, tá, doutor? Então vai ficar gravado. E é isso, ninguém mandou mais nenhuma pergunta, acho que tudo certo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, foi fantástico. Nossa, casos lindos, as ferramentas. Tem hora que até eu fico pensando, gente, preciso voltar a usar isso mais, voltar a usar aquilo mais. Então, o protocolo é muito bem definido, seu, com certeza é muito fantástico o paciente que chega ali, né, no consultório. E os Nossa, doutores, muito obrigada bacana. pela presença também, a todos os doutores que ficaram aqui com a gente, esse horário da noite, que tá todo mundo já cansado, né? E é isso. Obrigada, doutora, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço sempre o convite, é muito gostoso e prazeroso falar daquilo que a gente faz, né? E usem mesmo, façam, porque não vai ter. Eu tenho certeza que vai aumentar a conversão de vendas e muito mais vai aumentar a assertividade no planejamento, tá? Eu deixei os meus contatos lá no final. Quem quiser, estou à disposição, podem falar comigo, eu ajudo. Eu faço também, se vocês precisarem, reuniões pelo Zoom para ajudar, tá? Pode contar com a gente. O suporte da Adtech faz isso com maestria também, tá? Porque todos nós aqui somos um time só para Com ajudar certeza. vocês aí. Obrigada pelo convite mais uma vez, tá? Obrigada, doutora. Uma boa noite a Boa todos. noite. Fiquem com Deus. Tchau, Até. tchau. Obrigada, tchau.